16, 21. Todos acharam? Digam glória a Deus. Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Podeis assentar, dando glória a Jesus? Olha, Renan, você apareceu aqui? Eu já estava fumaçando aqui. Falei, eu não vi o Renan na igreja hoje? Ah, tá certo, mas graças a Deus, né? Você veio aqui dar glória a Deus. Eu fico numa depressão tão grande quando eu não te vejo na igreja, Renan. Eu, por minha conta, você não faltava nem um culto, nem tiro de oração, nem um trabalho de criança. A igreja concorda? Diga glória a Deus. Mas senti sua falta ontem aqui com as suas filhas. A próxima, bacana. Glória. A igreja pode dizer glória a Deus? Queridos irmãos, eu quero ser bem lacônico, bem sucinto nessa palavra, para não cansá-los, porque eu tenho aqui pelo menos 7 qualificações daqueles que são chamados pelo Senhor para fazer uma grande obra. O grande problema com a leitura bíblica é que nós, de modo geral, não compreendemos a Bíblia Sagrada corretamente, porque não conseguimos extrair do texto bíblico os objetivos que são pretendidos pelo autor quando escreveu. O grande problema é que, em vez de fazer uma exegese, de extrairmos do texto aquilo que o texto está dizendo, com as expectativas e objetivos propostas pelo autor quando o texto foi escrito, nós fazemos uma exegese. Nós impomos ao texto a nossa própria interpretação bíblica. Na verdade, a interpretação ela não seria bíblica se ela é uma interpretação de imposição ao texto. Qual é o grande desafio de todo pastor, de todo professor, de todo pregador, por mais simples que seja a sua ministração? É tentar extrair da Bíblia Sagrada os objetivos que eram pretendidos quando o texto foi escrito. Talvez o Pedro Lucas, com a Samira, vai me perguntar, mas pastor, o texto foi escrito para um destinatário diferente, para um grupo diferente, em épocas diferentes. E eu responderia para os irmãos que o texto que foi escrito há 2 milênios, ele tem vida própria e útil ainda hoje, porque ele pode ser trazido para a nossa realidade por aplicação prática. Esse texto que eu acabei de ler, dos versículos de número 24 e 25, são 2 textos dos textos mais importantes que categorizam aqueles que verdadeiramente desejam servir a Jesus. Essa fala que tanto nós conhecemos, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É um texto popularmente conhecido na igreja. Mas o que nós não compreendemos é a palavra então. Você tem uma ideia de subsequência que corresponde a uma fala para abarcar e abraçar um acontecimento. Nós temos um acontecimento em pauta aqui neste texto. E eu quero que os irmãos compreendam isso, para então compreender os motivos pelos quais Jesus disse, então falou aos seus discípulos. Nós temos aqui, evangelista Charles, um desdobramento geográfico. Jesus está se redirecionando do grande ministério da Galileia para o ministério da Judéia.
Olhem para o pastor. Jesus desenvolveu o seu ministério em 3 grandes fases: a fase inaugural, a fase da popularidade e a fase da rejeição. A partir do capítulo de número 16, Jesus está se desembocando, fazendo uma viagem geográfica da região da fase da popularidade para a fase da dificuldade. Você tem essa implicação aqui no versículo 21. Você tem um indicativo de tempo. Desde este tempo. Jesus está dizendo, aquela fase passou, ela é gostosa, ela é deliciosa, ela foi o experimento mais profundo da nossa vida ministerial, porque se você pegar a Bíblia Sagrada e ir para um contexto mais remoto, você verá que em Mateus capítulo 14, versículo 21, Jesus alimenta 5.000 pessoas. Em Mateus capítulo 15, versículo 38, Jesus alimenta 4.000 homens. Em Mateus capítulo 14, versículo 21, 5.000 homens podem nos fazer compreender a possibilidade de que entre 18 a 20.000 pessoas estavam agrupadas quando Jesus faz a primeira multiplicação de pães e de peixes. Na segunda multiplicação de Mateus capítulo 15, versículo 38, eram 4.000 homens, porque mulheres e crianças não eram contabilizadas. Então Jesus ele é aplaudido porque ele tinha desembocado um grande ministério, desde a região de Cesareia de Filipe, a 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, e a 150 quilômetros a noroeste de Jerusalém, a 60 quilômetros a sudoeste da cidade de Damasco, nas regiões de Tiro e de Sidom, todo mundo sabia quem era o meigo Jesus de Nazaré. Tanto é verdade que, se você for fazer uma leitura com uma ligação, que é o que nós chamamos de elo escriturístico, a partir do capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus começa a despachar gente. Jesus começa a ser abusado com gente. Ele começa a arrochar o nó na pregação de forma tão abismal e tão grande que o próprio Pedro chega até Jesus, lá no capítulo 6 e 7 de São João, e diz assim: Jesus, maneira e alivia o seu discurso, porque nós estamos perdendo a popularidade. Olha que os teus discípulos já estão indo embora. E aí Jesus olha para Pedro e diz aquela frase que todos nós sabemos: e por que você não pega a sua mala, coloca na capanga, põe nas costas e vai embora junto? Aí Pedro fala aquela fala poderosa: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O grande problema é que os discípulos não querem abraçar esta fase. Qual é a fase? Jesus anuncia a sua morte. Ele anuncia a sua morte no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 38. Ele anuncia a sua morte no Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 19. Ele anuncia 3 vezes a sua morte no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 31, 32, 33 e 34. Mas os discípulos não querem essa pregação, eles querem a apoteose. Eles querem o vulto das multidões. E aqui eu tenho o primeiro sentido deste texto. É preciso reconhecer que as fases da nossa vida mudam. Eu vou repetir. É preciso reconhecer que as fases da nossa vida mudam. Veja o que diz o texto bíblico. Desde este tempo, indicativo de tempo, de desdobramento geográfico, a partir de tudo que tem ocorrido na popularidade, Jesus está dizendo: eu preciso abandonar essa fase. Eu preciso reconhecer que esta fase vai passar. O grande problema dos cristãos é que nós não estamos preparados, Pedro Lucas, para as fases complicadas da nossa vida. Nós não estamos preparados porque não desejamos as fases complicadas da nossa vida. Nós não desejamos a fase complicada da adolescência, nós não desejamos a fase complicada no casamento, nós não desejamos as fases complicadas no serviço,
Nós pensamos que a vida cristã é uma vida que vai de vento e de polpa. Nós esquecemos de entendermos que nós somos um ser, querido pastor Efigênio, psicobiosocial, e eu preciso me desdobrar nessa cotidianidade. Pastor, essa palavra é difícil? Não, é segunda, terça, quarta, é disso que eu estou falando. É do boleto que nunca vence, você paga ele, no outro dia ele está vivo de novo. É da coisa complicada lá de fora e a gente só quer ficar no bônus, e a gente não quer arcar com ônus. Esse convite, eu vou chegar lá, esse convite que Jesus faz para os discípulos é um reconvite, é um remarketing. Por quê? Porque esse povo já está com ele. Mas eles estão agora tendo que lidar com a ideia de descobrir uma nova fase, diferente da fase que eles estavam, que é a do aplauso, que é a da popularidade, que é a de gente atravessando de Tiberíades o mar de Genazaré, de gente para todo lado, ovacionando e colocando palmeiras para esse homem passar. Então eles não estão prontos para lidar com outro evangelho, que na verdade não é outro, é o evangelho. Porque eles estão acostumados a ver um popstar caminhando pela região da Galileia, Judéia, Perém, Idumeia, Traconíades, Tiberíades, Tiro e Sidom, Damasco. Eles estão acostumados com um evangelho que não existe, fantasioso. A segunda verdade, para chegarmos nesse convite, é preciso abandonar a zona de conforto. Porque olha o que o texto diz. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar. Repita comigo, mostrar. Só os vivos mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Veja que tem uma palavra nessa fala que consubstancia, que corrobora, que aclopa, que casa, que faz coito, que faz relação consubstancial com essa minha fala. Qual é a minha fala? É preciso abandonar a zona de conforto. Tem uma palavra nessa fala, nesse versículo que lemos conjuntamente, que diz, é necessário. É necessário. Não é sobre o que eu desejo, é sobre o que eu preciso fazer. Preste atenção no pastor. Não é sobre o que eu desejo ou o que eu gosto de fazer. É sobre coisas que são necessárias. O grande problema é que nós não administramos, nós não abraçamos a ideia de fazer coisas na igreja que são necessárias. Nós gostamos de fazer na igreja coisa que gostamos, que são desejosas. Mas nem tudo na igreja é desejoso. Às vezes é necessário. Jesus está mostrando, tentando mostrar. Ele tem dificuldade para provar para os discípulos que não é sobre o que Jesus quer, é sobre o que é necessário ser feito. Não é sobre o desejo íntimo do coração de alguém que palpita quando a coisa é feita. São coisas que são necessárias. Olha para o seu casamento. Olha para a sua família. Eu vou aclopar para poder não ficar difícil essa palavra. Olha para a sua vida cotidiana. Olha o tanto que você precisa aprender a fazer coisas que são necessárias. Tratar bem a sua esposa é necessário. Tratar bem o seu esposo é necessário. Consubstanciar elementos de cotidianidade para dentro da sua casa são coisas necessárias. Nem tudo que é necessário dá prazer, mas o que é necessário ser feito, e quando é feito é que vai te fazer romper e vencer na vida. Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos o Deus que é conosco. Quem quer esse Deus? Diga glória a Deus. Quem quer esse Deus de milagres? Diga glória a Deus. Deus chegou para Josué e disse assim, quando Josué atravessou o Jordão, ele se personificou na natureza angélica, provavelmente o próprio Miguel ali, que era o guardião da comunidade de Israel, e disse assim, Josué, meu servo, ser forte é necessário, ser corajoso é necessário, esforça-te é necessário, e eu serei contigo. Sabe qual que é o meu problema? Olha aqui para essa barriga redonda do pastor. Sabe qual que é o meu problema? Olha aqui. O meu problema é que eu quero Deus que é comigo, mas eu não quero me esforçar. Eu não quero ser forte.
Eu não quero ser corajoso, eita, barriga grande. Eu não quero, não, eu quero é o Deus comigo, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que trabalha, o Deus que transforma, o Deus do maná, o Deus da codorna, o Deus da água, o Deus do mar vermelho. Eu quero esse Deus comigo. Mas Deus está falando assim: Josué, para mim andar contigo, tu tem que ser homem, em primeiro lugar. Segundo lugar, tu tem que ser forte. Em terceiro lugar, tem que se esforçar, arregaçar a manga dessa tua camisa e se esforçar. Repita comigo: são coisas. Autos são coisas que são necessárias. É preciso abandonar a zona de conforto. A terceira coisa que Jesus está falando aqui para nós é que é preciso assumir riscos. Ele está dizendo: eu vou para Jerusalém. Eita, para fazer uma grande entrada triunfal? Não. Eu vou para Jerusalém para ir na sala de cinema? Não. Eu vou para Jerusalém porque nas 3 festas anuais 115 mil pessoas trafegam pelo templo e todas elas vão se ajoelhar diante de mim dizendo: bendito seja o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores. Não, eu não vou para Jerusalém para fazer isso. Eu vou para Jerusalém tomar pedrada. Agora vocês estão entendendo por quê que Jesus faz um reconvite. Eu vou para Jerusalém para ser o quê, Amós? É confrontado. Eu vou para Jerusalém porque lá eu vou receber um tapinha na minha cara. Eu vou para Jerusalém porque lá os anciãos, os mais velhos, vão desacreditar do meu ministério. Eu vou para Jerusalém porque os escribas, aqueles que entendem tudo da lei, mas nada de mim, vão bater na minha cara. Eu vou para Jerusalém porque os Gadol Kohen, que naquela época tinha 2. Porque eu não sei se os senhores sabem, provavelmente alguns sabem, que na história da monarquia de Herodes, o louco, o varrido, Herodes deu posse para pelo menos 12 Gadol Kohen, nenhum deles da tribo de Levi. Todo o cargo que Herodes dava para os sumos sacerdotes eram cargos para efeito político. O último cargo que ele deu foi para o sobrinho de Alexandra. Alexandre era o nome dele. Era o Gadol Kohen, o sumo sacerdote, mas com 30 anos de idade, ele já caiu na popularidade do povo, porque o cargo não era religioso, o cargo era político. Por isso que a comunidade de Israel se subdividiu em 5 facções: os herodianos, os zelotes, os saduceus, os fariseus e os essênios, porque o templo foi profanado no ano 167 a.C. por Antíoco IV Epifânio, um Seleucida lá da Síria, que veio para lá e profanou o templo arrebentou todo, e estava tudo prostituído, e Jesus estava indo lá tomar tapa na cara dessa corja, tomar tapa na cara desse bando de desviado, que falando de lei não entendia nada de Moisés. Jesus vai para lá, Jesus está dizendo: olha, eu vou para Jerusalém porque é necessário que eu padeça. É necessário que eu padeça. E é interessante aqui, pastor Luiz, que esse texto aqui ele foi escrito no ano 55. Quando esse texto foi escrito, nós temos uma distância histórica de 30 anos entre o acontecimento e a escriturística. Isto é, quem está escrevendo o texto já sabe o final do texto, sabe que Jesus foi ressuscitado, sabe que no 3º dia ele se levantou com grande poder e glória diante do Pai. Quem está escrevendo isso aqui já sabe 30 anos depois. Mas quando Jesus está falando, eles não acreditam na ideia da ressuscitação, não. Eles não creem nisso, não. Então eles estão com medo. Mas Jesus está dizendo para eles: é preciso assumir os riscos. Vira para esse crente aí, vira para essa labareda de fogo aí, que eu estou até perturbado de tanto glória na igreja. Vira para ele assim: você tem coragem? Fala: você tem coragem? Em quarto lugar, entender que entender que nem toda palavra positiva vem de Deus. Por quê? Porque quando Jesus traz essa notícia horrorosa, essa notícia escandalizadora, quando Jesus traz essa notícia abismal, absurda, catastrófica, incompreensível, inteligível, indigestível ao estômago daqueles que escutam, aí Pedro chama Jesus para uma sala privativa, liga o ar-condicionado, imprime um café expresso e disse assim: ô mestre, o senhor não vai fazer isso não, o senhor não vai fazer isso não. Aí Jesus Cristo olha para Pedro e fala o que para Pedro? Satanás. Ele chama quem de Satanás? O Pedro.
Ele disse assim: Satanás, você arreda da minha vida, porque tu não te cogitas das coisas do céu, tu só se cogita das coisas da terra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que nem toda palavra positiva, ela vem de Deus. Sabe qual que é o problema da igreja de hoje? Sabe por que eu falo essas coisas aqui? Fica gente olhando para mim igual um sapo que morreu em dia de enchente, olho seco igual língua de papagaio, olhando para mim e fala assim: eu não acredito que eu estou ouvindo um pastor dizer isso, porque nós acostumamos com o evangelho mentiroso. Nós acostumamos com um evangelho onde o homem é colocado no centro e Jesus Cristo na lateral. Nós acostumamos a ouvir pregações na internet de gente que exalta a igreja, que bajula a igreja, que amassageia o ego da igreja. Nós estamos acostumados com uma mensagem que é tudo menos bíblica, que é tudo menos evangelho, mas pelo poder da graça do Deus Altíssimo, nós estamos numa igreja onde essa palavra é pregada a quem doer, e a verdade do evangelho será dita para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Aí, depois disso, repita comigo, depois disso no 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Aí Jesus faz a reunião. Reunião com os 12. Aí. Então, segundo convite. Porque que eles tinham estrutura para passar a primeira fase, eles provaram ter. Eles estavam ali. Mas Jesus faz o segundo. Vai apertar um pouco aí. Dá para suportar? Eita. Vai apertar agora. Nós vamos mudar de fase, nós vamos sair da popularidade para a rejeição, dá para suportar. Aí aqui, nessa palavra, querido diácono Amós, diácono irmão Celso, obreiros que estão aqui nesta noite, porque essa palavra é redirecionada a discípulos, lembrando que a palavra discípulo na Bíblia remete à ideia daquele que se assenta para aprender. Mas até o 2º século da era cristã, ou do 2º para o 3º século da era cristã, discípulo na história do cristianismo, só eram considerados aqueles que padeciam alguma perseguição por conta do nome do Senhor. O próprio Inácio de Antioquia, um dos primeiros mártires da história do cristianismo, no dia em que ele foi ser martirizado, comido por leões esfaimados da Líbia, ele disse: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu seja apresentado como um pão limpo a Cristo. Agora que morro por causa do seu nome, penso que posso ser chamado de discípulo de Cristo. Nessa época, após os grandes debates que eram ocorridos na história do cristianismo, a partir da perseguição de Décio em 251 e 52 da era cristã, aonde nós tínhamos pessoas que estavam pagando os soldados romanos para negar o nome de Jesus e não ser notificados para o império. A partir da perseguição de Diocleciano, entre os anos 295 a 309, quando os cristãos estavam sendo massacrados, a partir dessa época surgiu uma classe de gente na igreja, chamados circunciliões. Sabe quem eram eles? Eram crentes na igreja que defendiam a ideia de que a maior glória para um crente, o extremo máximo de glória para um crente era ele ser martirizado por conta do nome do Senhor. Nessa época, 12.000 cristãos se entregaram para ser mortos nas arenas, até que o próprio império pediu para que ninguém mais entregasse. Nessa época, Orígenes em Alexandria, no Egito, ele saiu de casa 2 vezes para se entregar ao martírio, porque era estimado dentro da igreja. Era exaltado dentro da igreja o martírio cristão, mas a mãe de Orígenes escondeu a sua roupa, e naquela época cada um tinha só um par de roupa, e ele nu ficou com medo de sair na cidade, ficou trancado em casa pelado, para que ele não fosse martirizado. A sua mãe fez isso, e graças a Deus,
porque Orígenes é uma das mentes mais célebres do 2º para o 3º século da era cristã, e defendeu apologeticamente a fé cristã e a ortodoxia no seu grande livro, o Diálogo do Debate de Orígenes contra Celso. Esses homens eram extraordinários. Aí Jesus faz essa reunião ministerial e disse assim: então disse Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser achar a sua vida, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Bem aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características de quem quer servir a Deus. Você quer servir a Deus? Você tem certeza que você deseja servir ao Senhor? A primeira coisa é a palavra se. Repita comigo, a chamada. Não. Repita comigo, a chamada é voluntária. Ele está dizendo se. Olha, Pedro, não é obrigado. Não. Vai embora, meu filho. Vai para tua casa. Se tu quiser, eu sei que tu até agora, Pedro, tu teve habilidades para lograr do bônus. Eu sei. Eu sei que até agora, enquanto tu esteves comigo na popularidade, tu logrou do bônus. Mas você, de fato, agora quer arcar com a conta? Na outra passagem, ele diz, vocês podem beber do cálice que eu já vou beber e estou bebendo? A chamada é voluntária. Sabe qual é agora vou falar. Sabe qual é o meu problema? É trabalharmos com obreiros que não são apaixonados. Sabe qual que é o meu problema? O problema das irmãs é que o líder de jovens, o líder de senhoras, o pastor da igreja, da escola dominical, trabalhar com gente que é desapaixonado, desinteressado, deselegante, descompromissado, irresponsável com as suas funções. Quando ele vê o nome dele na escala, ele faz o sinal da cruz. Quando ele vê que ele tem que participar daquele culto, ele faz o sinal ele não deseja servir a Deus. Se ele estivesse aqui, ele estava na casa dele tomando café expresso. Ele nunca ia abandonar a zona de conforto para seguir a Jesus. Ele nunca ia ter que reconhecer que as fases mudam. Ele nunca ia reconhecer que ele tem que assumir riscos para servir a Deus. Olha para cá, obreiro e crente. Você não é digno da função que você tem. Eu não sou digno da função que eu tenho. Pendurar esta gravata no meu pescoço é uma glória que está além dos meus padrões comportamentais, morais, éticos e religiosos. Estar na igreja servindo a Deus é algo tão extraordinariamente além da minha disponibilidade e da capacidade que eu tenho de ser alguma coisa para Deus. Aqui é um cargo nobre que Deus dá para poucas pessoas desta terra. Servir a Deus numa igreja, levantar a sua mão e dar glória a Deus é coisa diferente. Agora, quando a gente chama, vem, irmão, ele dá desculpa, ele não vem segunda, ele não vem terça, ele não vem domingo, mas Deus vai levantar a gente apaixonado para trabalhar na igreja, para tocar na igreja, para cantar na igreja, para participar da igreja, e o nome dele vai ser adorado para todos sempre. Repita comigo, a chamada é voluntária. Segunda coisa, a chamada é desejada, porque ele disse assim, se alguém quer, você quer, interessa. E o quer é correlacionado a um momento crítico para realmente colocar em xeque o desejo daquele que diz possuir. Porque aqui não é convidando para um churrasco, porque aí todo mundo quer. Churrasco eu quero, popularidade eu quero, mas eu já disse para vocês o que eu vou fazer. Eu vou abandonar a zona de risco, eu vou mudar de fase, eu vou entrar na zona de risco, eu vou mudar de fase, eu vou assumir risco. Eu vou mudar as minhas fases
eu vou abandonar a zona de conforto, eu vou assumir riscos, eu vou, porque é necessário eu ser padecido e morto. Vocês querem? Vocês querem? Querem ou não querem? É desejada. Repita comigo. A chamada. Fala alto, a chamada é desejada. Sabe qual é o meu problema? Eu disse para minha mulher ontem de madrugada. De madrugada. Ela disse assim, bem, faz aquilo que você fez lá no Nordeste. Eu disse, eu não sei se eu amo mais a Deus a esse ponto. Eu disse. Porque o que nós estamos vendo é gente que não deseja. Gente irresponsável que não deseja. Que você dá e ele não quer. Deixa eu dizer para você. Vai tocar uma trombeta na eternidade. E diante dos grandes corredores de granito, a sua vida estará posta diante de um Altíssimo. E tudo aquilo que você fez para Deus virá diante dos teus olhos. E por causa daquilo que tu fez aqui, tu será recompensado lá. Agora, o que é que tu fez? O que é que eu faço? O que é que você faz? Jesus está dizendo, vai mudar a fase, vai mudar o protocolo, vai mudar. Você quer? Repita comigo. A chamada é voluntária. A chamada é desejada. A chamada é atendida. Ele disse assim, ó, se alguém quer vir. Ação. Ação gera reação. Vir. Eu vou, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, vê, que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei quem há de ir por nós? Vir. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e dize a este povo. Charles Haddon Spurgeon disse assim, para os seus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para ser embaixadores e reis, recuse. Não se rebaixe ao nível de ser embaixador desta terra, porque vocês são embaixadores de Deus. Irmãos, feche os seus olhos e diz assim, eu preciso desejar. Eu preciso ir. Agora fala para esse irmão, o que você está fazendo?
Você pode dizer a palavra negue no 3? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. A chamada, ela é voluntária, ela é desejada, ela é ativada e ela é de perdas. A pergunta é o quanto eu estou disposto a perder. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder nada. Não quer perder o tempo. E alguns ainda com esta égide que é lubridiada pelo diabo aos olhos daquele que acredita, diz: eu não vim porque eu fiquei com a minha família, mas ele fica todos os dias com a família. Qual é o teu tempo para Deus? Quando Jesus faz uma releitura do chamado, ele está dizendo para os discípulos nessa reunião, após ter explicado aquilo que eu expliquei anteriormente. Vocês viram que eu coloquei vocês no contexto. Vocês não vão poder dizer diante de Deus que eu soneguei a verdade eterna. Não, ninguém vai poder. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, mulher, dizer, o pastor daquela igreja, aquele barrigudo nordestino careca e que fala abestado, ele sonegou. Não sonegarei as verdades eternas para ninguém. Uma semana passada, uma pessoa entrou na internet e falou: não sei como que um homem desse não é conhecido no planeta. Eu disse: eu sei por quê. Porque eles veem lá os cortes, que é tudo bonito, mas quando vem para cá, descobre que aqui é uma realidade. Aqui tem gente tribulosa do teu lado aí, que é o demônio puro. Que não é o demônio que entra nela, não. É ela que entra dentro do demônio. Aqui tem gente difícil. Aqui nessa igreja, olha, tá filmando? Tem gente difícil, aqui tem problemática. Aqui tem... Sabe por quê? Porque aqui é uma clínica, aqui é um hospital, aqui é lugar de gente doida. Aqui é lugar de gente que precisa de cura. Mas aqui também tem médico dos médicos. Tem poder de Deus, tem glória de Deus, tem graça de Deus, tem unção de Deus. Levante a sua mão, as duas. Tem poder de Deus para te curar. Aqui nesta casa tem cura. Você consegue falar a palavra tome no 3? 1, 2, 3? Você consegue falar a palavra tome no 3? 1, 2, 3? Tome. A chamada é voluntária, é desejada, é ativada, é de perdas, é de responsabilidade. Pega, segura. A palavra grega para cruz é uma palavra boa. Cruz é uma palavra boa porque a palavra grega para cruz é estaca de execução. Agora, é você pegar sobre si a estaca de execução que você morrerá sobre ela. Quem quer? Quem quer? Eu pego o microfone, eu vou cantar ou pregar. Eu pego a caneta, eu vou escrever. Eu pego uma estaca de execução, coloco nas minhas costas e eu estou dizendo que eu vou morrer. Chamada é morte. Chamada é responsabilidade. Não pode fazer biquinho para tudo da igreja, não, querido. Você não vai aguentar os titames da vida cristã, não. Mas se tu colocares as tuas dificuldades aos pés do Calvário, eu tenho certeza. Levante a sua mão nesta noite e diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você consegue repetir a palavra cruz no 3? 1, 2, 3. Mais alto, 1, 2, 3. Mais alto, 1, 2, 3. Cruz, ô doce cruz. Oh, gloriosa cruz, pastor Luiz. Oh, gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Oh, cruz. Chamada é voluntária, é desejada, é ativada, é de perdas, é de responsabilidade. A chamada é sacrificial. Dá para sacrificar um dia aí para o seu filho? Dá para sacrificar um dia aí pelo seu casamento? O que dá para sacrificar? Porque o que Jesus entrega para os discípulos é a possibilidade de se sacrificar todos.
Integralmente todos, porque ele explica. Eu não posso pregar o que ele falou aqui, não. Eu não posso chamar ninguém de Satanás. Não posso. Mas eu vou ler o que ele falou. Eu não estou falando nada. Quem falou foi ele. Eu não estou falando nada. Aí porque ele explica. Repita comigo. Jesus fala. E ele explica. Aí ele explica. Ele fala: por quanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai chamar. Você sabe por quê? Agora olha aqui, passou a história da igreja. Nos primeiros séculos da era cristã, a data do nascimento não era a data natalícia. A data do nascimento era a data da sua morte. Porque enquanto você pensa que está vivendo a vida que você não vive, você vai perder a vida que você deveria estar vivendo. Essa tua carcaça bonita que tu tem aí, irmão, olha aqui para o pastor. Olha aqui. Eu era um bonito. Olha aqui. Eu tinha cabelo. Ei, donzela, vai cair tudo. Pode botar cinta, armadura, Robocop. Vai cair para todos os lados. A única vida que você tem para viver é a vida que se vive diante dele. Porque essa minha e essa tua carcaça fedorenta vai tombar nessa terra. Mas um corpo ressurreto de glória se levantará na eternidade. O problema é que você deseja o prazer. Jesus está te chamando para a responsabilidade. Você deseja as coisas que você gosta. Ele está te convidando para coisas que você precisa. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que deseja passar a eternidade na presença dele? Chamada é voluntária, é desejada, é ativada, é de perdas, é de responsabilidade, é sacrificial, e a chamada é constante. Porque ele disse assim: siga-me. Eu não sei quem está aqui, mas eu quero convidar alguém que queira entregar a sua vida para Jesus nesta noite.